Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Estamos começando mais um dia, hoje, segunda-feira, segundo dia da semana. Estamos estudando aqui a lição da semana que é lindíssima, falando sobre o milagre que inaugura o ministério de Cristo aqui na terra. Quando ele, lá na cidade de Caná da Galileia, ele faz o milagre da transformação. Ali a mensagem é muito maior do que transformar água em vinho. A mensagem é muito superior a isso. Dando continuidade a esta lição bela, lindíssima lição, vamos para a terceira pergunta, a primeira pergunta de hoje, segunda-feira, que diz assim: que orientação fez a mulher, o termo mulher aqui, porque Cristo se dirige a sua mãe, chamando ela de mulher, não porque ele estava desrespeitando a mãe dele, não, mas porque ele estava usando essa linguagem tipológica, já que mulher significa igreja na Bíblia, Pois bem, então, que orientação fez a mulher aos servos? Quem representa Maria numa ótica tipológica e espiritual? Eu acabei respondendo antes, Mas vamos lá. João capítulo 2, verso 5 diz assim: disse então sua mãe aos serventes, aos garçons: fazei tudo quanto ele vos disser. Que coisa linda, Já perceberam aqui esta frase poderosa? Disse Maria aos empregados, aos serventes. O termo aqui está serventes, Servente, obviamente, vem da palavra servo. Eu, você e muita gente que professa a fé cristã no planeta se considera servo de Cristo. Somos também serventes. E a igreja, aqui representada por Maria, porque mulher significa igreja, Cristo chamou Maria de mulher, porque mulher, ele tem que chamar de mãe. Ele chama mulher porque a linguagem dele, ele está não só, ele não está respondendo mal educadamente a Maria, mas porque aquilo que seria registrado seria a edificação do povo dele até o tempo do fim. Então ele diz mulher, igreja. E o que é que Maria diz? O que, entre aspas, a igreja deve dizer? Fazei tudo quanto ele vos disser. Aí nós temos aqui uma questão muito importante a ser examinada agora. O que é que os professos cristãos do planeta têm dito? Ou têm feito? A professa igreja cristã do planeta tem dito assim, façam tudo o que a igreja disser. Façam tudo o que o pastor disser. Está errado. A verdadeira igreja não diz isso. Qualquer instituição séria, verdadeira, e não igreja falsa, qualquer instituição verdadeira não vai dizer, faça o que eu estou mandando. Obedeça o líder tal, que tem o título tal, a igreja com o nome tal, da placa tal. Não diz isso. A verdadeira igreja diz, faça o que ele, Jesus Cristo, disser. O papel da igreja, o papel de todo servo de Deus verdadeiramente, ele não vai fazer discípulo para si, ele não vai explorar as pessoas, ele não vai dominar sobre as pessoas com rigor e dureza. Mas a verdadeira igreja diz assim, faça o que Jesus disser, e não eu, e não o líder da igreja, mas o que ele disser. Aqui está a mensagem espiritual implícita, a verdade profunda oculta aqui nesta mensagem. Jesus, repito, não tinha por que chamar sua mãe de mulher. Quando ele chama sua mãe de mulher, aquela que amamentou, aquela que cuidou dele, que trocou as suas fraldas, que lavou ele, ele está chamando de mulher, porque ele aproveitou aquele momento para ensinar a mim e a você como a verdadeira igreja deve se portar. A verdadeira igreja salva por ele.
A igreja tem que reconhecer o seu poder, o senhorio, a autoridade que Deus lhe deu. Nós não estamos neste mundo aqui para fazer discípulo para nós e nem enganar pessoas para que obedeçam o que a igreja manda, o que a igreja diz, o que o pastor diz, o que o pastor manda. Não, estamos aqui para fazer o que Cristo manda, o que Cristo orienta. Ele é o verdadeiro Senhor da igreja, Ele é o verdadeiro cabeça da igreja, Ele é o marido da igreja. A igreja tem que ser submissa a Ele e não as pessoas serem submissas à igreja, mas submisso a Cristo, que é o cabeça da igreja. Todos nós, como igreja, precisamos, obviamente, seguir apenas tudo o que Cristo manda, e não o que os homens mandam. Não estamos aqui para agradar a homens, como disse Cristo e os apóstolos. Estamos aqui para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é uma só, que nós obedeçamos a seu Filho, que nós sejamos guiados pela sua palavra, e a palavra de Deus é chamada Jesus Cristo. Ele é a palavra viva de Deus, precisamos segui-lo. Não é que agora nós vamos ignorar a voz de todo homem espiritual, não é que nós vamos ignorar a pregação de um pregador sábio, de alguém que a gente considera um pastor sábio. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se tiver algum líder, alguma igreja, que esteja mandando você obedecer a igreja cegamente, e muitas vezes essas ordens estão em desacordo com a harmonia bíblica, faltando harmonia com a palavra de Deus, quebrando os mandamentos do amor, da igualdade, da isonomia, os princípios bíblicos, se quebra, não deve obedecer. Deve obedecer a Cristo. Que o Senhor nos dê sabedoria para isso, porque Ele veio para nos libertar de tudo, nos libertar de todo o sistema opressor. Está lá a mensagem dele em Lucas capítulo 4, versículo 18, 19. Ele veio para nos trazer liberdade aos cativos, libertar os que estão oprimidos. Isso que Ele veio fazer. Por isso que nós devemos obedecer somente a Ele. E essa é a palavra inspirada que Maria disse naquele momento. Continuando, meus amados, vamos agora para a quarta pergunta. E a quarta pergunta traz mais uma questão de muita relevância. Diz assim: a figura tipológica de mãe em Maria aponta para um símbolo apocalíptico, né? Bem como a devida função da mulher na obra de Deus. Será que isso realmente tem harmonia? Será que a gente pode pensar desta forma? Tem lógica? Tem argumentação bíblica? Tem princípio bíblico envolvido aqui? Vamos ver. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e o versículo 5. No versículo 1 fala realmente que, na visão de João, ele vê uma mulher vestida de sol. E no versículo 5 ele vai explicar, falando sobre essa mulher, contextualmente da mulher, ele diz o seguinte: e essa mulher deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então veja que o único homem nascido de uma mulher aqui na terra, que Deus o exaltou e que levou para si, ele foi, o levou para o céu e que fez sentar com ele no seu trono e à sua direita, no trono, foi Jesus Cristo, não tem outro. No Apocalipse, no capítulo 12, nós vamos entender, no primeiro sentido literal, que esta mulher, no sentido mais raso, no sentido mais superficial, porque a profecia, a gente sempre olha com 2 ou 3 aplicações, visões, e você vai aprofundando dentro da profecia. Ela nunca tem que ser estática, limitada, como alguns veem, de forma muito pobre, como se a palavra de Deus não fosse eterna, não fosse ampla, não fosse perfeita, No primeiro momento a gente precisa entender que a Maria, ela teve um filho, e esse filho foi arrebatado para Deus, e este filho foi exaltado como filho do homem, e ele vai reinar pelos séculos dos séculos. O símbolo aqui é um cetro de ferro, não é um cetro de bambu que se quebra, não é um cetro de madeira que se quebra, é um cetro de ferro, símbolo de eternidade. É um cetro que
E não só de eternidade, mas é um cetro de ferro, não é de ouro, porque é um cetro de ferro no sentido de que ele é simples, humilde, como Cristo é a essência dele. Ele é humilde, ele é poderoso, glorioso, né? É mais rico do que todos os tesouros do planeta como ser interior, como homem interior. Nesse sentido, Jesus ele é riquíssimo, mas na aparência externa, né? Embora toda a beleza que ele tenha, né? Ele não investe muito na coisa exterior. A beleza dele mesmo é no interior. E ele demonstrou isso quando veio aqui na Terra, né? Deus tem demonstrado isso do Gênesis ao Apocalipse. O caráter de Deus é assim. O caráter de Cristo é assim. Então, esse filho maravilhoso, esse filho varão, né? O filho do homem, esse é que vai reger o reino eterno de Deus. O reino de Deus, o Pai vai colocar em suas mãos para que ele possa ser o Senhor, para que ele possa ser o Rei dos reis da terra, o Senhor dos senhores da terra. Jesus Cristo será esse, que vai reger sobre todos, né? Inclusive até o senhorio continuará sobre os anjos, até os anjos é submisso a ele. Até os anjos foi dito o Senhor que o reverenciasse, que o reconhecesse como Senhor. E os anjos, sem nenhuma dificuldade para isso, fizeram de pronto, né? De pronto, por causa dos méritos de Cristo. Olha, meus amados, que texto impressionante. Embora esse texto ele traga toda uma linguagem espiritual, que muita gente tem até dificuldade para entender, mas ele é belo. Uma mulher vestida de sol, quando está vestida de sol, ela é a igreja pura de Deus, é a igreja que foi revestida da justiça de Cristo. Uma igreja que foi justificada em Cristo, por Cristo. Uma igreja que foi lavada, purificada, santificada pelo sangue de Cristo. Esta igreja é a tipologia, essa igreja santa que o Apocalipse fala aqui no Apocalipse, né, do capítulo 12, está falando não só apenas de Maria, mas essa igreja que vai continuar a partir de Maria, porque de Maria sai Jesus, de Jesus sai essa igreja que na nova aliança, ungida pelo Espírito Santo, não vai pregar apenas uma letra morta, mas uma letra espiritual viva, uma palavra viva, ungida pelo Espírito Santo, e as pessoas compreenderem essa verdade. Ó, meus amados, que nós, assim como Jesus Cristo, Filho de Deus, nós também fomos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, andemos nessa verdade, na luz do Evangelho, porque assim como o Pai exaltou a Cristo, e o fez Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Rei dos Reis da terra, Senhor dos Senhores da terra, Cristo também vai fazer a mesma coisa conosco. A Bíblia diz categoricamente, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 4 e 5. Apocalipse capítulo 1 e capítulo 5, que Jesus Cristo nos comprou para Deus o Pai, pessoas de todas as nações, para sermos reis e sacerdotes. Nesse reino que ele vai reinar com cetro de ferro, ele vai nos chamar, vai nos convidar para sermos colaboradores com ele nesse reino. Não seremos súditos que não têm acesso a um rei estrela que ninguém pode ver. Não. Neste reino de Deus, Cristo, ele compartilha conosco esse poder de reinar. Seremos com ele reis e sacerdotes. Essa é a verdade espetacular. É uma verdade que traz no seu bojo uma promessa inigualável. É o que Deus tem prometido para nós através do seu Filho, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.